Uma das coisas que a gente vê muito, Gil, enquanto professores, né, da pós-graduação, você falou muito da humildade intelectual, que muita gente não tem. E uma coisa que eu sempre admirei em você, Juliano, que você sempre trouxe a ciência, mas você sempre trouxe a prática também, aliada à ciência, né? Eu percebo que você nunca saiu da assistência, Nunca. você nunca deixou de Não, estar no vixe. pé do leito, né, de Certinho. verdade ali, né? E isso faz toda a diferença, porque eu vejo doutores, por exemplo, que me desculpem o perdão da palavra, com muita cagação de regras, mas com pouca prática, né? Então, assim, isso é um diferencial. E sempre foi para mim, eu te falo como uma pessoa muito questionadora que eu sou, sempre foi muito difícil para eu aceitar o doutor no topo de um pedestal falando o que a gente tem que fazer, sendo que ele mesmo não fazia. Então, a gente vê muito na faculdade professores que têm vários títulos, mas que nunca foram para atuação. E estão lá me dizendo o que eu tenho que fazer. Isso, para mim, era muito questionador, né? Eu ficava Uhum. me questionando sobre isso. E isso você me ajudou a enxergar diferente. Eu acho que todos têm o seu lugar. Eu não usaria os mesmos termos com tintas fortes como você usou, mas a realidade é assim: a ciência tem a parte básica, a parte que a gente chama de experimental. É fundamental. A base de tudo começa nos estudos em células, em animais, e os estudos de bancada são fundamentais para a evolução da ciência moderna. Então, existem especialistas da nossa área que se especializaram em ciência experimental. O que que a gente não pode fazer enquanto assistente ao paciente? Se você viu que aquele estudo funciona em células ou em ratos, nós temos uma distância enorme para poder falar que aquilo vai funcionar nos seres humanos. Então, a gente não pode acreditar em estudos experimentais como se eles fossem verdades absolutas. Eles são estudos que nos dão base para as coisas acontecerem. E você pode construir uma carreira acadêmica nisso. É fundamental que Aham. pessoas façam isso. Agora, essa pessoa, quando ela vai a um congresso para poder falar de assistência, ela tem uma habilidade de estudar enorme, porque ela passou anos estudando, ela sabe filtrar informação, ela sabe vender aquilo. Mas vamos dar um exemplo prático. Uhum. Por exemplo, quando eu vou atender um paciente com insuficiência cardíaca, na maior parte das vezes ele já tem mais idade. E ele não chega só com a doença do coração. Ele chega também com uma série de doenças osteoneuromusculares, ele tem dificuldades estruturais, porque é uma pessoa que nunca fez muito exercício, tem déficits articulares importantes, tem muita dor. E o livro de prescrição de exercício no cardiopata não prevê que o paciente vai chegar com uma artrose de joelho. Ah, E isso, isso isso. é essa parte que é legal, de você, Legal. eu ter podido, durante minha carreira toda, quando eu entrei no INCOR para estudar, ainda estagiário, até o final do meu doutorado lá, eu nunca deixei os hospitais. Eu me afastei por um tempo, na época do doutorado, que tinha muita demanda, Uhum. mas eu ainda ficava atendendo os pacientes particulares para complementar. E depois disso, os hospitais, eu acabei assumindo cursos de programas de pós-graduação, de formação, e nesse processo eu comecei a assumir algumas coordenações, e no hospital, essencialmente, de ter que mostrar também, olha, vem cá, gente, é assim que se faz. Então, claro que com a curva de aprendizado, eu acabei saindo da assistência convencional e pulando para a coordenação, para a gestão, mas sempre que necessário, e até nos dias de hoje, quando você tem que fazer um round na UTI, discutir um caso, mostrar como se Aham. faz, isso é importante. E aí você tem que entender, quando eu vou prescrever exercício, por exemplo, eu não posso pegar só o que está no livro. O livro é fundamental, é o norte, o Aham. artigo A também. base, né? Mas eu tenho que falar muitas vezes é isso, ó, os 14 a 28 dias iniciais é para o paciente entender onde ele está, pegar a biomecânica, entender. Você não pode botar uma intensidade muito grande, senão ele vai ter uma lesão, vai se afastar. Então você tem que saber fazer ele ir se adaptando ao pouco. E os livros são difíceis para isso. Eles falam, você tem que treinar em treinamento moderado, acima do primeiro limiar, abaixo do segundo. Mas se você colocar o paciente numa intensidade moderada de saída, ele vai ter uma lesão, vai se afastar e não vai aderir. Então você tem que saber conquistar o paciente, explicar o que está acontecendo com uma linguagem fácil. E isso, a curva da prática, que se mantém até hoje, hoje eu tenho atividade assistencial com um consultório dentro do hospital de pressão de exercício, tem minha clínica também próxima ao segundo hospital em que eu trabalho, aqui em Goiânia. Então, na clínica, o paciente chega, eu vou ter que falar, você estava no hospital, foi assim, eu vi você lá, agora aqui nós vamos começar muito levinho, mas nós temos metas, tem que fazer periodização, progressão de treinamento, até que ele vai treinar de verdade. Mas se ele começar no primeiro momento treinando Aham. pesado, ele vai se afastar. Você tem E que é saber verdade. cativar o paciente e, como eu sempre falo, azeitar as engrenagens dele para que ele possa suportar o processo. E essa dicotomia de saber aplicar a teoria na prática, não tem outro jeito que não seja praticando. Então, quando você vai. Eu sou muitas vezes chamado para as opiniões, diretrizes mesmo, e os colegas muito falam isso.
tem que ter pessoas de bancada, pessoas que façam ciência pura e tem que ter pessoas que apliquem a ciência na assistência, porque as vozes têm que ser ouvidas. Eu estou participando agora da redação da primeira diretriz de fisioterapia cardiovascular do Brasil. Olha que legal. Né? Eu estou tendo a oportunidade de ser gestor disso. E como gestor dessa diretriz, eu vejo muito isso, a assistência em relação à ciência. A ideia é poder fundir isso para que se crie um documento que vá nortear os colegas nas formas de fazer. E sabendo que essa diretriz é plástica, ela vai tendo que ser mudada. Mas eu não consigo dizer que o professor de bancada, o professor que faz a sua vida acadêmica, e às vezes foi construindo a carreira e foi arrumando cargos, isso é ótimo, tem que ter. Mas é importante que esse professor reconheça, falar, a minha curva de prática é limitada. Porque é um ponto que você colocou que é muito importante, G. Quando eu olho para a assistência de consultório, é de um jeito. A assistência na pesquisa é diferente, porque na pesquisa o estudo é controlado, eu estou vendo as variáveis, até de temperatura, tudo é interferido, é feito sempre com aquela sistematização metodológica. E no dia a dia, assim. O mundo real não é assim. Existe a condição ideal e a condição real. Então, se eu quiser basear tudo que eu faço nas condições ideais da pesquisa, eu não consigo aplicar. Então, fazer essa translação, esse estudo translacional do que é ciência desenvolvida no protocolo de pesquisa para a ciência do cotidiano. Isso é uma coisa que Deus me permitiu ter essa fusão entre as duas coisas, que enquanto eu fazia a carreira acadêmica, tinha todo o método na coleta de dados, com as publicações e tudo mais, mas trazer isso para a prática. E hoje, até uma das motivações dessa conversa os hospitais entenderam, muitos serviços estão entendendo que essa fusão é importante. Uau. Então, não adianta só fazer assistência. Assistência, ensino, pesquisa, um tripé bastante interessante. E os hospitais vão criando institutos de ensino e pesquisa, vão desenvolvendo isso. Eu trabalho muito com isso hoje, nas diferentes profissões, de trazer a prática, a ciência, fazer discussão e gerar melhor assistência. E conforme você vai fazendo isso, o seu hospital começa a ser referência para gerar ciência. Então, os artigos vão saindo do seu hospital, aquilo que eu aprendia na USP, hoje a gente faz de forma semelhante aqui, em Aparecida de Goiânia, por exemplo. Então, você consegue, colocando o método científico, trazer a prática com a ciência e chegar num ponto comum, que é mostrar como você faz e mostrar aos pares, nos congressos, nas publicações, nas conversas como essa que a gente está tendo, caminhos que possam ser os mais lógicos para a pessoa atingir o objetivo, que é fazer o paciente melhorar. No final de tudo, é a mesma coisa, pessoal. Nós queremos fazer o paciente melhorar. Você não pode achar que eu estou fazendo um artigo só para ter mais um artigo. Não é isso. Eu estou fazendo um artigo justamente para poder que alguém leia e consiga, a partir dali, tomar uma melhor conduta. Ontem eu recebi uma mensagem de uma colega do Rio de Janeiro. Professor, eu tenho aqui um negócio, eu preciso falar de exercício com paciente com droga vasoativa. Eu falei, claro, eu te mando tudo, pode usar meus slides. Eles não são mais meus ao passo que eu coloquei eles para o público. Eles são de todo mundo. E quanto mais gente tiver acesso a eles, melhor na minha visão. São coisas que eu escrevi em artigos, transformei em aulas, e uma colega do Rio me pediu. Eu falei, é claro, se você quiser que eu vá, eu vou. Mas o slide daqui é justamente para ser divulgado. A ciência não é nossa, a ciência é para todo mundo ter ciência e aplicar para o paciente melhorar. A mágica é fazer o paciente melhorar. Isso, e lá vai o seu legado, né, Juliano? Para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Não legal, eu não sei se, eu não chamo assim, não, mas é legal quando a gente, por exemplo, nesse evento que eu estava agora, são milhares de pessoas. E é cada testemunho que chega assim, do tipo assim, professor, o senhor foi uma vez dar uma aula, quando eu vi sua aula, eu falei, eu vou estudar naquele lugar, eu vou fazer assim, não sei o quê. E quando vai ver a pessoa, por uma fala que você deu lá para centenas de pessoas, tocou naquela pessoa de uma forma diferente, na hora que tocou nela, transformou a vida dela. Assim como eu falei aqui hoje. Olha, na hora que eu estava tendo uma aula, o professor falou coisas legais, eu fiz uma pergunta bacana, no final ele me deu um cartão. Então, às vezes as pessoas me falam assim, nossa, quando eu fui falar com o Juliano, ele foi super agradável, super acessível. Aí eu falo, como é que eu não vou ser? Porque se não tivessem sido feito isso comigo, eu não teria acesso a nada disso, né? Então, ao passo em que... Tá só retribuindo, né, Gil? Tá devolvendo. E eu falo muito isso, sabe, Gê? Quando a gente tá assim... Hoje eu falo assim, são muitos anos trabalhando, a vida já tá encaixadinha, graças a Deus, eu espero que ela continue assim, eu tô me esforçando para isso, mas... Hoje existe um papel que é no meu coração, não é nem no meu cérebro, no meu coração é muito importante, que é ter esse legado de falar assim, e as novas gerações que vão chegar?
elas vão ter essas condições pavimentadas para poder construir uma carreira boa. Eu faço muito esforço para que isso aconteça, Eu o que nem sei, sempre é fácil, eu porque sei. como a gente estava conversando Sim, fora do ar aqui, dos hospitais, da assistência, nós estamos vivendo um período difícil em alguns aspectos, as receitas não estão sendo fáceis, os hospitais mudando formas de administração, não está sendo uma fase fácil, assim. Desde a pandemia, nós estamos com muita dificuldade no ambiente hospitalar. E isso me preocupa. uhum, E eu tenho alguns princípios que são muito importantes de assistência, de qualidade, e hoje a pressão financeira é sim, muito grande para sim. que isso possa ser precarizado. Então, não é um momento fácil. Mas, de novo, os hospitais que têm esse viés de prestar uma assistência com base científica legal, sem dúvida são hospitais que vão passar melhor por essa fase turbulenta. Não dá para viver assim na emoção.